Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós para mais uma aula de sociologia, e hoje nós temos como tema poder e autoridade. Poder e autoridade, né, apostila 4 já está debaixo do tema da política, ok? Apostila 3 nós trabalhamos mais com temas de antropologia. E agora vamos trabalhar com o tema de política, ok? Então, qual vai ser nosso objetivo nessa aula? Nós vamos analisar distintas formas de poder e relacioná-los com autoridade e legitimidade, certo? Então, posso adiantar a vocês que sempre, uma autoridade que detém poder, esse poder ele está escorado, ele está suportado dentro de alguma legitimidade, né? A força, o medo, o carisma, a lei, a tradição, né? Então, importante vocês já guardarem esse ponto como sendo de extrema importância dentro do nosso objeto de estudo. Além, discutir como vários pensadores viam e veem, o poder no tempo e no espaço. E é interessante, isso que foi aí anunciado, e olhando para a história, eu costumo dizer que a história não pode ser compreendida como uma linha ascendente evolutiva, porque a história ela se faz de avanços, de evoluções, de involuções e de, infelizmente, de retrocessos. Claro que sempre quando a gente fala isso, nós temos um parâmetro, certo? Que nos orienta a dizer tais coisas. Então, isso de certa forma é um pouco eurocêntrico, Então percebam o tema aí, eurocêntrico. Então seria ver as coisas por uma maneira que se via na Europa, foi até objeto de questões da avaliação de vocês, de estabelecer como metas, padrões de civilização, etc. e tal. Então, digo isso porque nós vamos começar aqui falando sobre Grécia e Roma. Grécia e Roma existia, uma clara evolução das formas de poder, de relações de poder, de cidadania política. E quando, Roma implode e surgem os reinos bárbaros, essas relações de poder, essa participação, essa cidadania, a questão de direitos, de leis, elas vão ter um claro retrocesso, porque muitos dos povos bárbaros, eles vão ter leis baseadas nos costumes, vão ser povos que desconhecem escrita, As leis não estão no papel, ou numa pedra, ou nada disso. Então, toda a temática envolvendo poder, ela está estritamente vinculada com a questão da evolução também das leis, da evolução das representações, dos poderes, etc. e tal. Ok? Então, vamos lá trabalhar com conceitos e termos importantes. O que é poder? Vamos sempre trazer os conceitos para ter uma noção exata da coisa. Por poder, entende-se a capacidade de agir socialmente, de decidir ações. O detentor do poder determina o comportamento dos outros homens. Então, se eu tenho poder, se eu sou o rei, se eu sou o presidente, amparado em leis, eu posso determinar coisas. Eu posso ter as escolhas, eu posso impor a minha escolha. Claro que dentro de uma democracia, o poder está dentro da lei
E as atribuições de um governante, elas são limitadas, certo? Quando a gente estuda a monarquia absoluta, a gente percebe que o poder é ilimitado. O poder encarna na pessoa do rei, certo? Então ele pode tudo, né? Vamos lembrar da famosa frase de Luís XIV, L'État c'est moi, o Estado sou eu. Então ele poderia legislar, ele poderia julgar, ele poderia executar as coisas, certo? Então a autoridade é um reflexo disso, né? Então a autoridade, né, esse direito estabelecido, né, legal ou não, de se fazer obedecer. Então, poder e autoridade são coisas que estão interligadas, imbricadas, certo? Uma vez mais, seja sustentado no direito ou não. Faço uma questão, né, que eu passei ali. Em nossa sociedade, quem detém o poder? Então, pensando 2020, Brasil, vivemos numa democracia, num estado de direito. Então, né, um equilíbrio de poderes, vemos isso, né, choques de poderes, né, legislativo, executivo, judiciário. Então, cada poder ele vai ter constitucionalmente uma atribuição. Então, os poderes não podem, né, sobrepor aos outros. Eles não podem ir além daquilo que está no papel. Então, costumo dizer que o jogo da política, o jogo da democracia, é como um jogo mesmo, porque ele tem regras e os atores têm que conhecer as regras. Ele tem que ter noção das regras para que ele possa, né, ter aí as suas estratégias, né, manifestar suas habilidades, né? Então, tudo isso é bastante importante. O quarto ponto também não é mais importante do que estou colocando. Uma necessidade para os detentores do poder buscar legitimidade para a dominação, né? Justificação para ocupar o poder e autoridade. Então, se nós elegemos um prefeito, um presidente, um governador, a legitimidade está baseada na escolha popular, né? Quando vocês estudam história e vê que um rei morre, o poder passa para o filho, e isso representa uma transferência de poder hereditário, baseada nas tradições, baseada na força, né, do sangue. Então, são vários os critérios que podem trazer legitimidade para a ocupação, né, do poder, né, ou da autoridade, para a detenção do poder. Exemplos na realidade e na história. A primeira figura que tem autoridade, né, as primeiras figuras que representam a autoridade na nossa vida são nossos pais. Então, essa autoridade, ela está baseada, né, na tradição do respeito aos pais, na questão do sangue. Então, por mais que hoje, né, os pais não representam autoridades como antes, ainda representam, né? Ainda tem importância na vida das pessoas. Às vezes percebemos, né, que os alunos não gostam de respeitar as vontades dos pais, né? Porque como pais, como pai e mãe, eles têm autoridade e eles podem impor a vocês coisas. Nem sempre essas coisas vocês gostam, certo? Então daí nós temos as tensões, certo? A apostila cita muito bem que a primeira figura histórica que uniu tais competências foi o faraó, com um acréscimo a mais. O faraó era uma figura que representava tanto um poder secular político como um poder religioso, né? Então, em certos lugares da terra, tais coisas não são separadas, né? Tipo, no mundo islâmico também não existe essa separação, né? Na maior parte dos estados, né, que são muçulmanos, que são islâmicos, a liderança política e religiosa, elas estão unidas, né, muito porque é o lado religioso que vai trazer, né, a legitimidade
para a ocupação daquele cargo, daquela autoridade, né? Dentro da história, mais precisamente na história antiga, nós vemos uma grande evolução, né, a partir dos nossos princípios e valores, né, com a democracia de Atenas, com a República de Roma também, né? Então nós vamos ter um pouco, né, saindo de cena essa questão do poder real, essa questão do sangue, essa questão da aristocracia, né, para uma abertura política para um corpo de cidadãos, claro, com suas restrições, mas nós temos que olhar né, e dar uma olhada em tudo que circundava naquela época, né? Atenas era a exceção da regra. Tudo bem que mulheres não participavam, que estrangeiros não participavam, que escravos não participavam, mas, meus amigos, até o final do século XIX existia escravo na América, né? Mulher não participava de eleição. Então, que diferença tem? Tem tanta diferença assim, né? A maior democracia do mundo, os Estados Unidos da América, mulheres negras só votaram depois dos anos 60. Então, né? Por isso que eu acho que Atenas representou tanta importância, né? Porque você vai ter, né, um espaço para a racionalização, um espaço para a abertura da impessoalidade dentro da vida pública, né? A questão da existência, da abertura, da extensão da cidadania, do contraditório, né? Do jogo de ideias que se chocam, de interesses conflitantes, de não entendimentos. Então, tudo isso visando o melhor para a polis, o melhor para a cidade-estado Atenas, né? E aí a apostila cita uma obra, né? A tragédia de Sófocles, de Antígona. Então, a tragédia de Antígona não é só trabalhada na história, na sociologia, né, nas letras, mas também na questão do direito, né? A tragédia de Antígona, então, ela nos traz uma situação de um enredo em que há um choque entre Antígona e Creonte, né? Existe todo um conflito dentro daquele lugar, né? E o irmão de Antígona, ele afronta as leis da cidade, as leis lançadas pelo rei Creonte, certo? E o irmão de Antígona morre, e pelas leis, né, de Tebas, eu imagino que seja, o irmão de Antígona não poderia ser sepultado no solo sagrado daquela cidade, pelas leis, né, estabelecidas pelo regente Creonte, né? E aí você vai ter o choque entre a visão de Antígona de que pelos valores, né, pelas leis naturais, pelas leis oriundas, né, da religião, né, toda pessoa mereceria ter, né, um enterro decente e digno. Então nós temos uma situação de conflito entre um direito, né, uma jurisdição aí, e uma moral. Um conflito entre a lei dos homens, que representa um direito positivo, e o que representa as leis de Deus, que seria o direito natural. Então essa obra de Sófocles, que é uma tragédia, né, de grosso modo, passando muito rapidamente, ela revela-se até hoje, né, ela revela esse conflito, né, esse embate entre o direito posto, né, o direito estabelecido pela cidade, pelo um governo, e a subjetividade moral de cada pessoa, né? Então é uma obra muito interessante ali da Grécia Antiga, que trabalha com toda essa tensão, né, dessa questão da pessoalidade, né, à impessoalidade, ok? Não importa quem a pessoa, né, se a pessoa cometeu
aquele delito ela tem que ser julgada de forma objetiva, ok? Então eis uma imagem que mostra Antígona, né, o irmão morto, tá certo? E aí, como eu disse a vocês, né, como eu antecipei, a história ela é formada de avanços, de retrocessos, de evoluções e de involuções. Então a questão que eu lanço aí é o que representou a queda do mundo greco-romano para essa temática toda envolvendo o poder e a autoridade, né? Envolvendo as leis, envolvendo a evolução dos regimes políticos, né? Então, porque nós dissemos há pouco que Atenas representou, né, uma evolução em matéria de leis, né, uma questão da impessoalidade. Roma também foi muito importante porque trouxe a representação, né, um equilíbrio maior entre os poderes. Então, o fim desse mundo, né, representou a volta da religião e das tradições legitimando os poderes. Então, quando implode o Império Romano Ocidental, surgem inúmeros reinos bárbaros com povos que desconheciam, né, a escrita ou, né, as leis romanas colocadas ali no papel de forma objetiva, né? Então existiam regras, mas essas regras elas eram, né, reflexo do universo de valores daqueles povos, né? Povos, né, considerados pelos romanos como bárbaros. Então nós temos aí dentro da Idade Média uma situação, né, um tipo de sociedade vigente durante muito tempo, né, em que a questão do poder esteve vinculada uma vez mais com a tradição, esteve uma vez mais suportada pelos valores religiosos. E a apostila chama atenção para uma parte interessante, que seria a correspondência entre o Papa e o soberano mongol. E aí você vai ver que cada um tem a sua verdade, e por cada um ter essa postura meio que fundamentalista de atribuir uma verdade absoluta àquilo que acreditava, obviamente não haveria um entendimento, certo? Então, as coisas só vão começar a mudar vagarosamente a partir da emergência dos Estados nacionais europeus, a partir do absolutismo. Ah, mas professor, a gente aprende que no absolutismo o rei, né, está embasado na vontade de Deus, né, o rei ele pode tudo, sim, com certeza. Mas você começa a ter, por essa época, um debate mais racional da política, né? Do que representa a autoridade real, de quais deveriam ser as atribuições de um soberano, certo? E aí vocês já viram um pouquinho sobre isso, né? Com os chamados teóricos do Estado moderno. Vamos lembrar do Maquiavel, né? O cara que escreveu, né, O Príncipe, e ele se volta para a história, para os fatos históricos, para mostrar aos príncipes do presente, né, certas lições que a história nos traz. Então, o poder ele é difícil de conquistar, mas ele é ainda mais difícil de se manter, né? Então, é necessário, né, para o soberano ter virtude e fortuna. Virtude seria a capacidade, seria a habilidade política, né? Se antecipar a certas coisas, e a fortuna é não literalmente deixar-se levar pelos contextos, pelos acontecimentos históricos, enfrentá-los, ir contra eles, né? Tentar dominá-los, tá entendendo?
E no caso de Hobbes, a gente chamou, né, a atenção que ele é um contratualista, a necessidade da criação do Estado, né, do Leviatã, a ideia do contrato social. Então você abre mão da sua liberdade natural em prol do Estado, para que o Estado possa representar o poder, lançar as regras para a convivência entre os homens, porque lembra daquela coisa, né? O homem é lobo do homem. Então o Estado tem que representar, a partir das suas instituições, né, um freio para a ação das pessoas, tá certo? Então tudo isso bastante importante. E a partir de duas grandes revoluções, ou três, né? A Revolução Inglesa, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, nós temos a emergência do chamado Estado liberal. No século XVII, no século XVIII, e desde então o século liberal, o Estado liberal vem se estabelecendo. Esse Estado, dentro do discurso, né, dos liberais, ele se arroga neutro, né? Ou seja, ele não tem vínculo com nenhuma classe social. Mas, né, esse pressuposto aí é altamente questionado ao longo da história, sobretudo no século XIX, no século XX, né? Por quê? Porque vamos pegar, por exemplo, Marx e Engels, que vocês também já estudaram um pouquinho naquelas aulas de pensamento político. Marx e Engels entendiam que o Estado liberal ele havia sido ocupado pela classe burguesa, pelos empresários, pelos atores políticos oriundos da burguesia. E o Estado liberal havia se tornado literalmente um comitê para os negócios da burguesia, né? O Estado liberal era um reflexo dos valores oriundos, né, da burguesia capitalista. Então, preparava todo o terreno para a sua atuação, né? Então, essa é uma visão bastante importante do marxismo. Charles Wright Mills, né, um sociólogo bem mais atual, ele vai entender que não só os estados ou as classes, né, como a burguesia, vão ser importantes, né, principalmente na sociedade global, né, nós vamos ter, né, as potências militares, as empresas transnacionais. Então, um dos dilemas do mundo global que os estados vivem ou vivenciam é de que eles não têm mais aqueles mesmos poderes de antigamente para submeter os atores econômicos. Não, você vai ficar aqui. Não, a burguesia já passou por cima disso, né? As empresas transnacionais, elas, né, circulam pelo mundo todo, e por mais que um ou outro presidente ou primeiro-ministro tente, né, a preponderância dentro desse jogo de forças, quase no final sempre, né, as empresas levam a melhor, ok? Haja visto aí a questão de Trump, né, com a atenção em que ele se envolveu com as empresas que produzem para o mundo afora, certo? Caminhando para o último autor aqui que a gente vai chamar a atenção, né? Não vou me aprofundar aqui porque vocês vão ver isso no segundo ano com mais detalhes. Uma das grandes contribuições, né, iniciais da ciência política moderna, mais atual, foi do sociólogo alemão Max Weber, né? Foi ele que começou a ter uma visão mais clara da atuação do político profissional, né? Então ele falou sobre ciência e política como duas vocações
meio que apartadas, né? Então, Weber, né, a respeito de autoridade, poder, né, ele vai trabalhar com os conceitos de dominação. Então, uma autoridade, uma pessoa que representa uma autoridade, ele vai ter uma dominação. E essa dominação, ela vai se basear em algo. E ele vai trabalhar com 3 tipos de dominação, que é a dominação carismática, a tradicional e a racional legal. Então, quando a gente pega, por exemplo, um Antônio Conselheiro, que conduziu muitos, né, sertanejos, né, pelo Nordeste, liderou ali Canudos, ele vai olhar para ele e falar, tá vendo? É uma dominação carismática. A retórica, né, a capacidade de falar, o carisma da pessoa dá a ela poder e possibilidade de dominação. Se você olhar para a sociedade patriarcal colonial brasileira, a figura do pai, do pater familias, do senhor de engenho, o seu poder se baseia nas tradições, na tradição, né? Ele vai estar carregado de poderes e as tradições vão dar poderes para ele. E aí também, se olharmos lá para o que representava ser pai no passado, né? Autoridade sacrossanta, inquestionável, coisa que não acontece hoje em dia. E a forma mais, né, atual de poder, de dominação, que se baseia dentro de um tipo de dominação racional legal. Legal de lei, racional organizado, certo? Então, né, aproveito para dar um toquezinho a respeito da prova que vocês fizeram depois que eu acabar aí, ok? Então, Weber vai enfatizar a importância de um Estado moderno, democrático, dele, só ele, e os seus braços ter o uso legítimo da força física, certo? Apenas o Estado e os seus braços, como as forças armadas, a polícia militar, a polícia civil, podendo usar do artifício da força dentro de um território. Caso contrário, você vai ter problemas. E ao olhar para o Brasil, a gente vê isso, né? Muitos problemas, porque não é só o Estado que usa a força. O crime organizado, o narcotráfico, as milícias, né? Que estão aí atuando e gerando tantos problemas no nosso país. Então, finalmente, né, nós podemos dizer que o poder atualmente ele pode ser visto sob uma ótica, como diria de Foucault, né? Como o pensador francês Michel Foucault coloca. O poder ele é descentralizado. Nós não podemos imaginar apenas que o Estado representa poder. Então, em vários âmbitos de vida, nós temos relações de poder, né? Em casa, na escola, no Congresso, nas empresas, né? E que, falando em empresas que desenvolvem tecnologias de ponta, elas passam a dispor de um grande poder, né? Ainda mais quando você tem empresas e Estados Unidos, não os Estados Unidos, mas Estados Unidos com empresas, como no caso da China, que, né, algumas empresas são estatais, ou o Estado chinês possui, né, uma alta cota de ações, né, domina grande parte dessas ações, então eles se valem desses recursos tecnológicos para controlar a sociedade, para impor censura, restrições à liberdade, né? Então controlam nossos dados. Então, sendo assim, né, como eu termino aqui, é um erro imaginar que somente os estados possuem poder e autoridade, tá certo?
Então, essa é a nossa aula de poder e autoridade. A respeito da avaliação de vocês, se eu corrigi essa semana, eu gostaria só de trazer uma coisa. Deixa eu dar só um pausezinho aqui que eu já retomo. Vamos lá. Aqui é a avaliação de vocês, né? A primeira questão, o pessoal sentiu muita dificuldade. E aqui a questão, ela pede a seguinte coisa: disserte sobre os fundamentos do pensamento científico responsáveis pela tensão com o pensamento religioso na explicação das leis natural e da vida social. Então, o pensamento científico, ele se baseia em observação, experimentação, né, análise da lógica. Então, a construção do pensamento científico ela é muito mais complexa do que uma explicação religiosa, o pensamento religioso. Vou pegar para vocês um exemplo. Muitos antigos ainda acreditam que a chuva é uma dádiva de Deus. Quando vai chover é porque Deus quis, certo? Então é muito simples. Você atribui a um ser fantástico, né, a ocorrência de um dado, de alguma coisa, certo? Agora, a ciência, né, fala, nós estamos aqui no interior de São Paulo já 2 meses numa secura extrema, né? Dirá eles, nós estamos, é normal isso. Nós estamos atravessando a estação da seca no Brasil, porque as massas de ar quentes e úmidas que trazem, né, bastante umidade para a gente, elas perdem força. Elas perdem força e elas não conseguem chegar aqui. Talvez as que chegam são massas de ar quentes e secas oriundas do centro do continente. Então, nós também vamos ter a preponderância de alta pressão atmosférica nessa época do ano. E com alta pressão atmosférica, os ventos são anticiclonais. Eles destroem as nuvens, eles impedem com que as nuvens se formam. Então, é preciso a ocorrência de uma situação, de um encontro de uma massa de ar fria e uma quente e úmida, nessa situação, nessa estação atual, para acontecer uma chuva. Então isso, galera, foi feito a partir de uma análise empírica da observação do tempo, né? Da anotação durante muito tempo de quanto choveu, da pressão atmosférica, da questão dos ventos. Então essa construção levou muito tempo. Então esse é o fundamento do pensamento científico, né? Lógica, observação, experiência, experimentar as coisas, né? Uma análise, uso da lógica, certo? Então são coisas importantes para o pensamento científico. Não você atribuir a algo fantástico a ocorrência das coisas. No caso da questão 2, o pessoal acertou mais. Tem relação com uma postura etnocêntrica, né, da visão do Colombo, né, colocar a cultura dele como melhor, né, mais evoluída, mais desenvolvida, mais especial que a dos outros. Ok? Então é isso, valeu, desculpa por me estender um pouco na aula de sociologia, mas são temas complexos, né, que demandam um pouco mais aí de aprofundamento.